Glosa ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Glosa Ordinária. Hoje estou aqui com o meu colega Filipe Alves Moreira. Olá Mariana, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E estamos também com uma convidada muito querida e muito especial, a Letícia Eirín, da Universidade da Corunha, que nos está aqui a ajudar a falar sobre cantigas de amor. Como sabem, nós estamos a fazer uma série de episódios dedicados à poesia trovadoresca, e pedimos aqui à nossa querida Letícia que se juntasse a nós para falar sobre este tema. Letícia, bem-vinda ao podcast. Podes-te apresentar? Sim, bom dia, boa tarde, boa noite também para vocês. É um gosto estar aqui convosco nesta glosa ordinária e posso apresentar-me brevemente. O meu nome é Letícia Eirín, sou professora da Universidade da Corunha na área da literatura medieval galego-portuguesa e sou também um dos membros da equipa do projeto Universo Cantigas, que tem como objetivo realizar a edição crítica digital de textos líricos profanos galego-portugueses. Achas que podes só referir um pouco mais sobre este projeto? Sim, posso dizer assim, Se calhar, algo breve. claro, porque se calhar os nossos ouvintes nós já remetemos tanto para o Universo de Cantigas como o projeto das Cantigas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, mas que é mais antigo, tem mais textos, e então pergunto-te o que é que o projeto no qual estás envolvido traz de novo? O projeto do Universo Cantigas traz de novo que é uma visão crítica propriamente dita. Tem todos os aparelhos que inclui uma visão crítica habitualmente. Traz também uma paráfrase do texto que faz que o texto seja mais acessível para os leitores atuais. Estamos também a introduzir as imagens e tem também uma transcrição paleográfica. Neste caso é para as pessoas que são especialistas, que facilita que tenham acesso a essa transcrição. E eu acho que, para além de que o texto tem uma fixação crítica e de que pretende ser mais acessível para o leitor e os leitores atuais, tem também essa dupla vertente que permite que as pessoas, ao clicarem em qualquer vocábulo, possam aceder ao glossário com o que está conectado, com o que está ligado. De facto, o glossário foi um projeto prévio que iniciou em 2010 e que depois foi inserido, conectado, ligado com o Universo Cantigas. Então, sabemos que a língua galego-portuguesa está muito afastada do português e do galego atual, mas as pessoas podem clicar em cada um dos vocábulos de cada cantiga e aceder ao seu significado e a todos os contextos que aparecem dessa palavra na lírica galego-portuguesa. Então, até para a história da língua, não é? É Também, importante. sim, relevante. É acessível através de universocantigas.gal e Nós pomos o link aqui, não te preocupes. já estão presentes todas as cantigas de amor e as de amigo, e estamos a trabalhar nas cantigas satíricas que estarão disponíveis
em breve. Ok, sim, ficamos a aguardar todos, até porque quanto mais recursos, melhor, quanto mais edições também, melhor, até porque um dos problemas com estes textos, e nós já temos vários episódios sobre isso, não ouviram, vão ouvir, nós mencionamos precisamente esse problema, que é o problema de termos muitos textos, ou por outra, o problema da fixação de um texto medieval. Não é? Quer dizer, há um problema de suporte, há um problema de língua, há um problema das abreviaturas, há problemas imensos e a verdade é que diferentes editores vão ter opções de edição diferente e essas opções vão mudar o texto também, não é? Sabemos que a edição crítica é só uma hipótese de trabalho, que é o que sempre se diz, e tudo isto enriquece o conhecimento do nosso património comum galego-português, é assim. Queria também dizer que o Universo Cantigas é um work in progress, é um trabalho que, embora esteja a acabar com as cantigas satíricas, nós continuaremos a enriquecer com recursos e tudo o que permite o trabalho em rede na web, que Pois. não tem limite de extensão, é assim. E pronto, eu fiz a minha tese de doutoramento sobre as cantigas de amor, um grupo de cantigas de amor do rei e trovador Dom Denis, e é por isso o meu interesse concreto nas cantigas de amor. Então, claro, por isso é que nós também te chamamos, por seres uma especialista realmente no tópico. Enfim, então começo já, se calhar, as hostilidades e começo por te perguntar como definir o que são cantigas de amor. Nós temos aquela arte de trovar que aparece no cancioneiro, que nós já falámos no episódio anterior, em que se explica, enfim, quais é que são os géneros trovadorescos, mas podes, enfim, explicar melhor o que é que são cantigas de amor? São só cantigas em que se fala de temas amorosos, mas que temas são estes? Quem fala? Enfim. Sim. Pronto, a cantiga de amor é, como sabem, um dos 3 géneros profanos da poesia lírica galego-portuguesa. Neste caso, a voz poética é masculina e a cantiga de amor insere-se no que os críticos designam por canto cortés. Surgiu num âmbito aristocrático e estrutura-se em torno da chamada metáfora feudal ou feudo-vassalática, que consiste na interpretação da relação amorosa como transcrição quase do vínculo estabelecido entre um vassalo e o seu senhor feudal. Esta modalidade poética do canto cortés surgiu e triunfou inicialmente nas cortes feudais da Occitânia, no início do século XII, e mais tarde noutras cortes europeias, como em França, na Alemanha, em Itália e na Península Ibérica, onde existiam já surtos poéticos autóctones, nos quais esta nova poética viria, de alguma maneira, a enraizar. Então, basicamente, o que nós podemos entender destes cantares de amor é que são uma reconstrução de relações sociais, não é? Portanto, sim. Aquela mulher não existe, por assim dizer, não é uma mulher real. É simbólica, não? Mas é abstracta, sempre, não corpórea também, e tantas outras coisas, não? De facto, talvez a característica mais marcante das cantigas de amor seja o facto de o sentimento transmitido não ser recíproco. Ao contrário do senhor, que se comprometia a proteger o vassalo e a fazer bem pelo serviço prestado, a dama enamorada, a senhor, não faz bem ao poeta enamorado que a serve, não o retribui. Ou seja, de certa forma, e voltando a essa metáfora feudal, não o aceita como seu vassalo. Então é quase como se ele estivesse ali a pressionar o seu senhor, não é?
a aceitá-lo, fazendo de conta que ele é aquela mulher, não é? Que se calhar não lhe dá tanto quanto que ele gostaria de receber, não é? É ali um jogo. É. Em, E Esta é uma diferença a respeito do modelo provençal, por exemplo, em que se há uma reciprocidade no amor. E, de facto, na lírica provençal fala-se do joy, do gozo de amar, fronte a lírica galego-portuguesa, em que existe a coita. Porque o trovador não é amado pela senhora, não é um amor recíproco nesse sentido. disseste que o género que surgiu na Occitânia, a famosa poesia occitânica, mas temos uma dúvida que é a seguinte, ou uma pergunta que é a seguinte, e que muitos ouvintes provavelmente estarão a fazer, que é: surgiu do nada, tem antecedentes, isto é, quais serão os modelos, as raízes, os antecedentes desta poesia occitânica? Porque culturalmente dificilmente algo surgirá do nada, mas nestas épocas, como há tão poucos testemunhos, talvez seja difícil ou não sei, perceber um pouco a genealogia deste modo de poetar na Occitânia. Pronto, é sempre difícil, com épocas tão afastadas no tempo, poder falar de onde que surgem os modelos, não é? Mas da mesma maneira que na lírica galego-portuguesa, é muito provável que existisse uma lírica oral, popular, que foi modulando-se em certa medida até se converter em culta. É assim. A poesia amorosa, tanto posta em boca de mulher como de homem, é algo que está aí desde o início dos Claro. tempos, desde a noite dos tempos. E é provável que saísse de aí e fosse tornando-se uma poesia culta. Mas também diz-se muitas vezes que a poesia occitânica é a primeira poesia moderna, europeia, que traz uma série de rupturas, novidades, em relação, pelo menos, não a esses antecedentes imediatos, como disse, são um pouco difíceis de traçar, mas, por exemplo, à poesia latina, amorosa. Podes dizer alguma coisa também sobre isso, sobre esse... O que é diferente e específico? Imagino que tem a ver com essa questão da relação feudal, mas... Pronto. Há diversas teses que se falam sobre elas habitualmente, tese litúrgica, tese medio-latina, tese arábica, mesmo não? No caso da Península Ibérica. E são fatores que foram contribuindo à criação desse fenômeno trovadoresco, porque a realidade, a lírica provençal deu origem a um fenômeno trovadoresco que foi a estender-se por toda a Europa, não? Na Itália, na França, Alemanha, Península Ibérica. E é por isso de aí a sua importância. Mas lá está, apesar de haver aquilo que podemos chamar um substrato indefinido, porque falar de amor em música, porque isto é música e nós tentamos lembrar um pouco aos nossos ouvintes que nós estamos a falar de objetos literários que foram na sua origem feitos para serem musicados, mas então músicas de amor, cantigas de amor, por assim dizer, sempre houve, não é? Mas naturalmente que provavelmente havia uma influência culta também. Tu referiste a partir do século XII, portanto, mesmo durante o século XI, aquele crescimento, o surgimento das universidades, tudo isso poderá ter contribuído também para termos mais elementos culturais para alimentar este fenómeno, ou não? É assim, eu acho que há duas dessas teses que habitualmente são mencionadas a este respeito, como é a tese medio-latina, que o substrato principal está na literatura clássica e medieval, e muitos dos procedimentos que usam os trovadores temos de pôr em relação com
coa literatura mediolatina, é assim, entre outras questões e factores, a música, non? E tamén a liturgia ten importancia esa conxunção sempre entre texto e música que utilizaban os trovadores, é inegável que é assim. E então agora pergunto-te quem é o primeiro trovador? Ou por outra, será que o famoso Guilherme IX da Aquitânia, Duque da Aquitânia, foi o primeiro trovador ou é o primeiro de que há registro? É o primeiro de que há registro, é assim, não? É uma frase-chave nos estudos medievais, não é? É uma frase-chave nos estudos medievais. O primeiro de que há registro, não é? Que há registro, é da mesma maneira que sempre dissemos que a primeira cantiga da lírica galego-portuguesa é A Hora faz Soste Senhor de Navarra, de João Soares de Paiva ou de Pavia, não sabemos exatamente, porque é uma cantiga que podemos datar aproximadamente entre 1196 e 1201, aproximadamente. E então são os primeiros trovadores que podemos dizer tanto na lírica provençal como na galego-portuguesa, mas sabemos, as coisas não aparecem do nada. Sempre há testemunhos prévios. Até porque ele é Duque da Aquitânia, está no topo da hierarquia social, então pode parecer um pouco paradoxal como é que alguém que está no topo vai estar a compor falando daquela relação de que que estava a expor no início, não é? Do vassalo perante o seu senhor. Quer dizer, claramente, se calhar na altura dele já era um jogo, não é? Sim. Um jogo poético que decorria na corte e da mesma maneira que conservamos muitos textos do próprio Dom Denis, de Afonso X, é normal que também conservemos muitos textos do Duque da Aquitânia, porque seriam postos por escrito de maneira mais fácil do que com outros trovadores, não é? Temos de pensar que uma poesia em início que circulou de maneira oral e que só posteriormente foi posta por escrita. Então, a sua transmissão não foi fácil e é por isso que conservamos muitos textos de alguns autores e não de outros, por exemplo. Bom, e outra pergunta que creio que virá logicamente na continuação é como é que tem-se alguma ideia ou quais são as ideias, digamos, aceites ou dominantes de alguma forma hoje em dia sobre o modo como a poesia occitânica chegou à Península Ibérica, prováveis vias de difusão, cronologias, como é que esse fenómeno chegou aqui? Como é que os ibéricos tomaram contato? Como e quando? O que é que será possível dizer sobre isso? Com tantas brumas, claro, mas o que é possível dizer sobre isso? Primeiro de que há registro, não é? Exatamente, palavra-chave. Sim, há também muitas hipóteses diversas neste sentido, não é? Mas até porque pode ter havido várias vias, não é? Nós, se calhar, é um vício de raciocínio. A pergunta quando é que surgiu e onde, se calhar já é um vício de raciocínio, porque não tem que ter havido um local de origem, não é? Isso provavelmente a própria pergunta já será enviesada, mas é talvez sim, mas força, continua, desculpa. Não. Fala-se de diversas hipóteses, por exemplo, a presença de trovadores provençais nas cortes do norte da Península Ibérica, que daria lugar a o contacto entre os trovadores provençais e os peninsulares. Fala-se também da importância do caminho de Santiago nestas idas e voltas das pessoas, não é? Que pode ter dado origem também a isto. Habitualmente falava-se que a lírica galego-portuguesa nasceu nos territórios ligados
a língua galego-portuguesa, mas eu não concordo nesse sentido. Eu estou na linha dos trabalhos de António Resende de Oliveira e também do professor José Carlos Ribeiro Miranda, que são partidários de que os primeiros textos fossem escritos no norte da península, na corte de Leão, em zonas de Castela, mesmo também em Navarra. É assim. E a respeito da época, eu acho que temos de falar de uma primeira época abstracta, porque Claro. não temos textos que possamos fixar nesse momento, entre o ano 1170 e 1200, 1210 aproximadamente, que seriam os primeiros textos, provavelmente satíricos, mas também de amor, ainda não de amigo, que foram escritos e que dariam origem à nossa lírica galego-portuguesa. E só também para situar os ouvintes, estamos a falar, portanto, cerca de 100 anos depois, mais coisa menos coisa, do surgimento disto na Occitânia, não é? Portanto, É assim. haveria uma espécie de atraso de 100 anos, mais ou menos. 70, né? 70, vá. Mas Mais ou menos, já sim. agora uma questão. Realmente nós quando ouvimos precisamente o Ora Faz Hoste, o Senhor de Navarra, no episódio anterior, pudemos localizar aquele cantar, o primeiro que podemos datar naquela região da Corte dos Cameros, portanto ali na fronteira de Castela com a Navarra, mas pode só explicar um pouco essa ideia de como assim a nossa poesia pode não ter aparecido aqui, ou pelo menos os primeiros textos de que há registro não apareceram aqui. Pode só explicar um pouquinho o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nessa adaptação do legado cultural provençal à matriz linguística galego-portuguesa, não foi provavelmente, como disse, nos territórios ligados à língua galego-portuguesa em início, porque temos de ter presente também que a língua galego-portuguesa foi o que se chama uma língua poética de todo o ocidente da península, da mesma maneira que o provençal foi da parte oriental. É assim. E então é provável que surgisse nas cortes senhoriais do norte e nordeste peninsulares, Leão, Aragão, e é provável que, como já disse também, que a presença dos trovadores portugueses, nomeadamente, nessas cortes, desse lugar a uma alianças entre linhagens, por exemplo, e foi depois quando o canto trovadoresco passou para a parte mais ocidental da península, com a abertura cultural dessa corte de Leão, nomeadamente no primeiro quarto do século XIII, e foi a partir daí que passou definitivamente para o Ocidente. Mas há Então, uma questão interessante aí com a questão da língua, porque, portanto, como tu disseste, no Oriente usava-se o provençal e no Centro e Ocidente o galego-português, mesmo em zonas em que o galego-português não era língua de fala. Isto é muito curioso. Por que terá sido isso? Porque, assim, à primeira vista, dá a ideia de que havia uma tradição poética forte já nessa língua. Ao contrário do Oriente, porque senão seria... Como é que se compreende que se utiliza uma língua sem tradição poética, por exemplo, ao contrário do que acontece no Oriente da Península, em que justamente, talvez por não haver nenhuma tradição prévia, se incorpora o provençal? Como é que essa questão de... O que é que fez com que o galego-português fosse a língua poética no centro e ocidente da península? Penso também, muitos ouvintes estarão a pensar que é uma questão complexa, certamente, mas... É uma questão muito complexa e é difícil dizer uma única causa, mas na realidade é que ainda na atualidade, tanto em Portugal, mas também na Galiza, que é o caso que eu
conheço de maneira mais ampla, temos uma forte tradição de música oral popular, Pois. posta tanto em boca de homem, mas nomeadamente em boca de mulher. De facto, chama a atenção que tenhamos mais de 500 cantigas de amigo. Por exemplo, não é do que estamos a falar, que são as cantigas de amor, mas é assim. É o maior corpus de cantiga posta em boca de mulher de toda a Europa. E isso é realmente muito marcante no contexto das literaturas trovadorescas. Eu acho que tive muita relevância a literatura popular oral que já existia neste território. Ou seja, já se fazia música, porque também isso, já se fazia música e cantar como se fazia em toda a Europa, ou em todo o mundo desde tempos imemoriais, se calhar desde que há seres humanos que há. Mas talvez aqui com uma Aqui força... houvesse talvez alguma tradição. Sim, e uma força tal forte que fez com que a língua fosse adotada. Por exemplo, o que não aconteceu na Catalunha, talvez por não haver essa tradição tão forte. Ou pelo menos é uma razão explicativa. Ou sobretudo, porque a questão seria porque não então fazer essas inovações, porque no fundo é uma inovação, digamos que o género das cantigas era o provençal, não é? Era a língua que se usava, um pouco como há certos géneros de música que nós contemporaneamente associamos Exato. a determinadas línguas e fazer uma língua nova é sempre uma inovação. E se calhar lá está, todos estes fatores, além da presença destes nobres falantes de galego-português nesses contextos que eram propícios a que se desenvolvesse ou que se desenvolvesse poesia trovadoresca em cortes externas ao território galego-português, tudo isto poderá ter realmente contribuído a que vamos pegar num género que é feito em provençal, que é o cantar de amor, e vamos experimentar não com o castelhano, não com o leonês, não com o navarro, mas vamos experimentar com a nossa língua. Provavelmente porque já havia uma tradição forte. Lá está, porque é um bocado difícil de imaginar nas cortes de Leão ou Castelo, de repente começam a recitar cantigas em galego-português vindo do nada, quando uma língua as pessoas nem compreendiam, certamente. A questão é que também... Quer dizer, provavelmente haveria mesmo uma tradição prévia muito forte, mas pronto, isso são outras questões. Mas por outro lado... De repente alguém começar a cantar uma língua que ninguém conhece é um bocado estranho. Mas a verdade é que se calhar isso mostra que talvez a língua fosse reconhecida, pois. Porque também o provençal não era conhecido, não era uma língua falada, era uma língua, quer dizer, era a língua usada para aquele género. Não sei, na Catalunha talvez na Catalunha, sim, foi onde foi adotado justamente. Bom, mas isso são outras questões. Eu sempre gosto de falar das cantigas do Bonifácio Calvo, que era um poeta italiano que compôs praticamente toda a sua obra em provençal, mas tem cantigas de amor e uma muito representativa porque dá a ideia não só de que conhecia a língua, mas também de que conhecia exatamente os preceptos da cantiga de amor fronte à canção provençal, porque nas suas cantigas marca de maneira muito clara a coita do amor. E já dá para perceber que essa questão da coita de amor vamos dizer que já deu por aqui separar duas coisas: a canção provençal, ou seja, aquilo que será a cantiga de amor provençal, e a cantiga que é peninsular, vamos dizer até já galego-portuguesa. Também já disseste que os provençais têm a alegria, a joie, e os galego-portugueses têm a dor, a coita. Já dá para ver aqui dois campos, não é? Então já podemos realmente começar a falar numa reformulação do género quando chega à península, ou enfim, quando peninsulares usam o galego-português para versar este género? Eu acho que podemos dizer que é uma adaptação total da cantiga de amor no âmbito do contido, porque há uma simplificação expressiva, também temática,
há uma redução do léxico feudal, porque a sociedade não era a mesma na Provença e no âmbito galego-português. Por exemplo, falar em grandes senhores na Galiza e em Portugal, quer dizer, meia dúzia de quintas, meia dúzia de... são quintais, não é? Eu lembro o nosso episódio sobre as cantigas de escárnio e o Dom Belo Pelho em Sá-Maison vão ouvir aquele nobrezinho. Sim, digamos que aqui não havia duques da Aquitânia, não é? Não havia duques da Aquitânia e o feudalismo tinha outras características, então também a adaptação da cantiga teve de ser realizada neste sentido. E a cantiga de amor é muito mais abstracta em todos os termos do que a canção provençal. Há uma estilização, poderíamos dizer, da descriptio da senhora, da dama, não é realizada em termos concretos, como se acontece na canção provençal, e também há uma simplificação da temática erótica, que não existe no nosso caso. É o que dizíamos antes, nós temos coita, não há... o amor não é correspondido, então não há essa conceptualização corporal erótica como se existe no caso provençal, não? Também não há exórdio primaveral, não há envio, não há señal, não há todos estes elementos formais, não? Desculpa, só para os nossos ouvintes, podes dizer brevemente o que é o señal? O señal, o envio... O señal, o envio, as canções provençais estavam pensadas para ser enviadas a uma pessoa concreta. Dedicadas exatamente a alguém, não é? Sabíamos quem é que seria a sua destinatária, ou o seu destinatário e a sua mulher por interpor esta pessoa. É assim, no caso galego-português, não é só que não existe essa pessoa destinatária, senão que o próprio trovador, a voz poética masculina, não pode dizer em nenhum caso nenhum quem é a mulher amada. Tem de ser totalmente segredo. Não se pode dar a entender. Eu acho que realmente, vamos dar agora aqui um exemplo de uma cantiga do Guilherme Nono. Não sobraram muitas dele, na verdade, apesar de tudo. E já agora há uma tradução portuguesa do professor Arnaldo Saraiva. Eu vou usar a da Graça Videira Lopes. Também há do Arnaldo Saraiva, tradução talvez mais literária. Pois, para os nossos ouvintes conseguirem perceber, temos todos estes elementos. Temos a referência ao mensageiro. Nesta cantiga não temos explicitamente a referência à dama, mas falamos na melhor das casas, portanto presume-se que na melhor das casas esteja a melhor das damas, não é? E fala-se mesmo até na concretização física, na consumação física desse amor, que é algo que realmente não aparece na tradição, que eu saiba, na tradição galego-portuguesa. Acho que um trovador não se pode gabar de ser drute, de ser amante físico da mulher, não é? Apesar de, como disse o Filipe, haver também outras traduções, eu opto por esta tradução da Graça Videira Lopes, de Habla dolçor del temps novel, não vou ler em occitânico. Com a doçura do tempo novo florescem os bosques e as aves, cantam cada uma delas no seu latim, segundo os versos do novo canto. Convém, portanto, que se ocupe assim cada um daquilo que mais anseia. Dali, da melhor e mais bela morada, não vem mensageiro nem carta selada, pelo que o meu corpo não dorme nem ri, e nem mesmo ouso seguir adiante, até que saiba bem desse fim, se ele é assim como eu reclamo. Como o nosso amor acontece assim, como com o ramo do branco espinho que está sob a árvore tremendo, à noite, à chuva e ao gelo, até ao novo dia, quando o sol se expande pelas folhas verdes e o ramo. Lembro-me ainda de uma manhã em que pusemos à guerra fim e em que me deu um dom tão grande, o seu corpo amado e o seu anel. Que Deus me deixe viver o bastante para ter minhas mãos sob o seu mantel. E caso não farei de estranho latim que me afaste o meu bom vizinho,
pois sei de palavras como vão num breve discurso que se espalha, que alguns se vão de amor gabando, mas nós temos a carne e o cutelo. É assim, os graus da vassalagem amorosa que se estão na lírica provençal, esses graus do finidor, precador, entendedor e drudes, o drudo, não estão na lírica galego-portuguesa porque não há essa correspondência amorosa. Então, fala-se muitas vezes da dependência da cantiga de amor a respeito da canção provençal, mas na realidade é uma canção, uma forma de trovar muito diferente. Então já são quase géneros mesmo. Podemos dizer que a cantiga de amor é galego-portuguesa, não é provençal. É um género novo. Pronto, parte dessa tradição, dessa realidade, mas converte-se num género muito diferente. E há até aquele célebre cantiga de Dom Dinis que é usada normalmente para mostrar isso, com o célebre verso "Quero eu em maneira de provençal", Sim, não é? sim, sim. O que mostra que havia também uma maneira que não seria de provençal, de fazer cantigas. O rei Dom Dinis era um conhecedor, conhecia muito amplamente a lírica provençal e sabia muito bem quais eram essas diferenças. E algo que podemos ver em toda a sua cantigas de amor, não é? E quando se fala em cantigas de amor, talvez também haja um pouco a ideia, eu confesso, pecador me confesso, que também tenho um pouco essa ideia, de ser um género, digamos, um pouco monótono, talvez mais monótono do que as cantigas de amigo, do que as cantigas de Sobretudo as de escárnio, vamos Sim, mas também as de amigo. Ou seja, digamos, são as cantigas mais chatas, talvez. Isto é preconceito, é desconhecimento, como é que é isso? Ou seja, na verdade há mais diversidade entre elas do que se poderá pensar. Enfim, a realidade é que a cantiga de amor é talvez o género menos marcante do fenómeno trovadoresco galego-português e a priori o mais monótono, mas esta ideia muda assim que entramos na sua retórica, no seu equilíbrio entre tradição e inovação, que essa inovação é sempre procurada pelos trovadores. É um género mais difícil de desvendar, mas penso que é sem dúvida o género trovadoresco por excelência, pelo seu caráter culto, pela sua contenção, pelos costumes estabelecidos entre o trovador e a dama. E, e de facto, a cantiga de amor é o género mais valorizado na altura. Temos de pensar na tradição manuscrita e na organização tripartita dos cancioneiros, e o primeiro género que aparece transmitido é a cantiga de amor. E É é assim. o que mais cultivado, ou seja, isto é aquele de que mais cantigas se conhecem, não é? Também, Sim, salvo eu. são algo mais de 700 cantigas, num conjunto de mais de 1.600 textos, e o mais cultivado é assim, é, pelo menos do que mais cantigas chegaram até nós. É assim. Referiste aqui alguns modelos galego-portugueses da cantiga de amor, mas enfim, além do óbvio que será uma figura, uma voz masculina, no fundo a queixar-se do sofrimento amoroso causado pela dona, é isto basicamente, não é? Mas Sim. podes expor um pouco mais sobre isso, quer dizer, falaste em algumas formulações que aparecem neste âmbito, podes expor um pouco mais sobre isso? Sim, a realidade é que a cantiga de amor está continuamente a tratar o tema da coita. É como se fosse feito um macrotexto das 700 cantigas de amor com pequenas variações em cada uma das cantigas, não é? É, a realidade é que o mais importante da cantiga de amor é isso, a coita, que faz com que o trovador experimente
perda da fala, perda do sono, os seus olhos chorem, e isso leva finalmente à morte de amor. Uma morte fictícia, Claro. poética, não é? Mas são os elementos que sempre estão presentes. Isto agora estás a dizer da morte de amor, estou-me a lembrar precisamente da cantiga de escárnio do Afonso X, que nós apresentámos no episódio anterior da Quaresma, em que ele também se queixou de morrer, não de amor, mas de outra vontade. E há uma não muito é? famosa de um tipo que está sempre a morrer e fazem umas cantigas caras dizer, epá, o homem está Morre. sempre a morrer, está sempre a morrer. Nunca morre. Nunca morre, ou ressuscita ao terceiro dia. É o famoso Rui Queimado, não é? Então temos esse amor inquestionável do poeta, a pena, a coita por esse amor não correspondido. Temos também a reserva da dama, o segredo amoroso. Já dissemos que a identidade da dama não podia ser revelada. Temos a atitude da senhora, da dama, que é sempre de rejeitamento do amor do poeta. E algo também muito relevante nas cantigas de amor é o elogio da dama. Aparece um retrato da senhora e a sua laudatio, a sua louvança, mas é sempre um retrato muito abstracto. Temos sintagmas quase estereotipados do tipo fremoso parecer, bom sen, bom preto, mas não há uma caracterização, uma descrição mais ampla nesse sentido. Lá está, são tópicos, não é? Que no fundo esta mulher idealizada, que lá está, não existia, mas também questiono se a mulher provençal, a dona provençal, cantada nas cantigas, nas canções occitânicas, também certamente não seria aquela que é retratada, não é? Quer dizer, talvez não fosse tão bela nem tão sábia, mas claramente estes tópicos tornam-se, lá está, esta mulher torna-se isto, esta mulher cantada torna-se isto, não é? Torna-se a perfeição. Temos de pensar ademais que esse amor o amor que o trovador sente pela dama é de alguma maneira forçado, porque o trovador sente amor desde o momento em que viu por vez primeira a dama, e a partir de aí já não pode deixar de experimentar esse amor forçado, muitas vezes por Deus. Temos de pensar que Deus neste momento é responsável Por tudo. quanto existe e acontece, e o trovador muitas vezes culpa Deus de ter provocado essa visão inicial da dama, que faz com que ele sofra continuamente. Mas também podemos ter o caso da quase deificação do amor, não é? Ou seja, agora se calhar Deus é amor, o amor torna-se Deus, mas este amor erótico que força o homem à morte, não é? Também às vezes é retratado como sendo um Deus, talvez um Deus maléfico, que o obriga a isso, não é? Mas os trovadores occitânicos também se enamoram da dama pelo olhar, ou não? Sim, mas não é tão marcante como no caso galego-português. A visão é muito, muito importante. A visão e o processo amoroso, os órgãos que estão relacionados com esse processo amoroso. Os olhos estão muito presentes nas cantigas, os olhos, o coração, porque é o órgão em que assenta o amor, é assim. E então sempre estão presentes, podem chegar mesmo a ser quase independentes a respeito da pessoa, a respeito do trovador. O trovador diz por vezes que os seus olhos ou o seu coração sentem ou veem quase coisas que ele quereria não ver ou não sentir para não sofrer. Então, lá está, é um afastamento entre a vontade e aquilo que é forçado a fazer, quase como uma droga que força o homem a isso.
Mas e voltando um pouco à questão de quem fazia as cantigas, há também uma pergunta que talvez possa ser interessante para os ouvintes, que é a seguinte: aqui também na Península Ibérica há vários jograis compositores de, pelo menos, cantigas de amigo e cantigas de escárnio. O que é que se passa com as cantigas de amor? Também compõem cantigas de amor ou só amigo e escárnio? Ou, sobretudo, amigo e escárnio? Também é curioso, ou pode ser curioso ou não sei, é a pergunta também, jograis a comporem cantigas de amor. Até onde sabemos, os jogares não compõem cantigas de amor, ou não Pois, poetas, ou não montes. amigo e escárnio, claro. Sim, O que de também facto, mostra bem a diferença entre os géneros. Então, E claramente, são claro. géneros inferiores, não é? O amigo e o escárnio na época, claro. sim. A cantiga de amor é uma cantiga de início aristocrática, Pois. composta em meios régios ou senhoriais, e não teve uma transição muito clara para jogares, por exemplo, não é? Podemos pensar nos xogares galegos que, por exemplo, compoñen cantigas de romaría, esas cantigas relacionadas con un santuario, con un encontro entre amigo e amiga e demais, mas a realidade é esa, é que a cantiga de amor estaba moito ligada ao medio Pois. aristocrático. É Portanto, assim. aqui também fica o teaser, porque de facto a cantiga de amigo é uma coisa muito diferente da de amor, não é? São com coisas que não têm quase nada a ver. Quer dizer, tem a ver tratar a temática amorosa, mas depois, a partir daí, até mesmo, se calhar, ia-te perguntar agora isso, do ponto de vista da apresentação, aquilo que nós normalmente chamamos o lado formal dos textos, a composição, o esquema da rima, o uso ou não de refrões, isso também se calhar marca a diferença, porque nós, a maior parte das cantigas de amor que nós encontramos nunca tem um refrão, por exemplo. Porquê? Será que há algum motivo para isso? Ou... Porque as cantigas de amigo até são muitas vezes repetitivas, não é? Podem ser muito, muito divertidas ou muito mais E cativantes. deixa-me só meter aqui uma pequena bucha. Curiosamente, uma das mais antigas cantigas de amor, do Gil Sanches, tem refrão, e um refrão enorme. Tu, agora vens de Monte Maior, tu, agora vens de Monte Maior. Portanto, a questão, até o facto de algumas das primeiras cantigas de amor terem refrão também pode ser significativo. Ou não? Não sei, estou a especular. As primeiras cantigas sempre são um bocado diferentes às posteriores, porque são ensaios, não é? Há cantigas de amor com refrão, mas são cantigas, como disse a Mariana, muito diferentes das cantigas de amigos. As cantigas de amigos são muito mais repetitivas, mas muito mais sonoras, muito mais atraentes para o público, o espectador ou o leitor nos nossos dias, não é? Mas as cantigas de amor têm uma componente retórica muito importante e isso está ligado ao conhecimento da retórica e não qualquer pessoa conhecia a retórica na altura, tinham de ser pessoas formadas. É assim, é por isso que as cantigas de amor sempre estão ligadas a um meio muito mais aristocrático. Eu remeto outra vez para o episódio anterior, em que nós ouvimos aquela cantiga... Do grave, Maria Exatamente. do Grave, sim. Homem que não seja letrado nem trovador, Exatamente, não pode partir o grave. Portanto, eu remeto para essa. Vão ouvir outra vez o episódio. Ou quem não ouviu, que vai ouvir. Em que realmente, quer dizer, o João Soares Coelho fala sobre isso, sobre o facto de, para ser trovador, é preciso ser letrado, é preciso saber de retórica, de partir as razões, ou seja, ser capaz de ter estes domínios todos da lógica, da retórica, da dialética, que não, se calhar um jogral não terá esse tipo de formação, ou então não terá um tipo de formação tão avançado, não é? É assim, sabemos que os jurares em início não compunham textos, só acompanhavam o trovador e depois passaram a compor, mas são composições diferentes e é por isso também a valorização que a cantiga de amor teve na época trovadoresca, que foi
mudando através dos séculos. A própria Carolina Michaelis de Vasconcelos, na sua edição do Cancioneiro da Ajuda, que sabemos que são unicamente cantigas de amor, dizia que as cantigas de amor eram monótonas e não atraentes para pessoas externas, não é? De facto, eu acho que di algo assim como eram pura noia continuata. Depois essa consideração mudou novamente e nos nossos dias podemos dizer que as cantigas de amor são vistas como algo muito menos monótono do que parecia, não é? À medida que os estudos trovadorescos foram avançando com o passo do tempo e dos conhecimentos. Quando tu referiste que só os trovadores é que fazem cantigas de amor, surgiu-me aqui uma questão. Portanto, estamos a falar de membros da nobreza, alta, baixa, média, o que for, não é? Da nobreza, mesmo que sejam, como disse o Filipe há pouco, não é? do quintalzinho. Senhores de meia dúzia de quintais, não é? Nobreza aqui são quintais. Mas mesmo assim... Sim, para o contexto, enfim. Pediriam esmola na Provença, mas aqui eram nobres. Mas aqui eram sim. nobres, não importa. E ia-te perguntar então, mas qual é que seria a funcionalidade destes cantares de amor aqui? Porque lá está, aquela relação que nós vemos no caso occitânico não se aplica, tu próprio mencionaste, quer dizer, as relações feudais são diferentes, o sistema é diferente, e então pergunto, mas então, se calhar é uma pergunta um pouco inquinada, mas para que servem então as cantigas de amor? Se não estamos a homenagear ninguém em concreto, estamos a homenagear quem? Eu acho que há uma certa memória do que acontecia na Provença. Na Provença estavam a cantar a uma mulher que amavam ou que idealizavam, e eu acho que no caso galego-português isso ainda está presente. O que acontece que não é muitas vezes a mulher da corte, rainha ou filha de rei ou filha de nobre, mas é uma mulher estilizada, bela, formosa para eles. É assim. E estavam a jogar com esses preceptos que já estavam presentes na lírica provençal e que continuam, em certo modo, a estar presentes aqui. E a respeito dessa consideração de trovadores, jogares, temos de ter presente que muitas vezes os trovadores caíam na sua consideração social, não era igual sempre ao longo da vida, porque podiam perder dinheiro ou posses que tinham, e então não eram mais trovadores. O trovador tinha uma consideração diferente, não é? E eu acho que isso aconteceu na lírica e que houve pessoas que passaram de trovadores a jogares e não sei se vice-versa, porque os jogares de início não tinham essa formação retórica e demais que falamos antes. Então ser trovador realmente é um posto social também, não é? Em boa medida, sim. Então, mas volto a insistir. Esta mulher, que não é necessariamente filha de rei, embora seja a mais bela, etc., então se calhar é mais acessível. Porque é que o trovador sofre? Porque é que ela não o aceita? E ele é assim tão mau? Pronto, é um género poético. Os trovadores estão a seguir um cânon poético e para eles a dama não é acessível, não podem aceder a ela. Muitas vezes não podem falar com ela, não podem vê-la, não podem observar a sua presença. É uma mulher não acessível, mas é isso, é um jogo poético. Uhum. Então, lá está, isso é independente
acho que realmente desconstrói muito o tal jogo feudal que é tão evidente na tradição occitânica. Quer dizer, nós lemos aquilo, conseguimos transpor, digamos assim, e, na verdade aquela mulher está ali a representar o marido, até porque a mulher nunca é solteira, não é? Na tradição occitânica, e na tradição galego-portuguesa, pergunto, esta mulher é solteira ou não sabemos? Fica... Na realidade, achamos que é solteira porque em lado nenhum aparece que seja uma mulher casada. Na cantiga de amigo é uma mulher solteira, uma dona Virgo, uma mulher nova. Neste caso, não tem de ser necessariamente assim, mas precisamente o facto da abstração faz com que não possamos saber se a mulher é casada ou solteira. É a realidade. Achamos que é solteira porque o estatuto da mulher casada na Occitânia era muito diferente. A mulher casada na Provença tinha muito poder, podia possuir bens, podia herdar e o papel do marido também era diferente do que pode ser na sociedade galego-portuguesa. Então, lá está, a mulher... E, no entanto, essa mulher retribui. A mulher galego-portuguesa não. Também se calhar não tem nada para dar. Isso também na lírica provençal aparecem figuras como a do Gilós, que é o marido ciumento, Sim. que não aparece na cantiga de amor, e aparecem também os lausengers, que são os amigos que tentam acabar com a relação amorosa. É assim, na lírica galego-portuguesa, na cantiga de amor, quase não há figuras além do trovador, a dama, senhor, Deus como responsável por tudo, o amor personificado, e praticamente não há mais personagens. Não, parece como que é um mundo muito restrito nesse sentido. E não temos adversários, como depois vamos ouvir nas cantigas de amigo, não é? Que temos sempre aquela força adversária, nem sempre adversária, mas muitas vezes da mãe, enfim, da vigilância da amiga que está a cantar, e neste caso não temos isso, não temos... Há um pequeno grupo de cantigas em que aparecem os amigos do trovador, que na realidade não são bem amigos, porque... Os falsos amigos. Falsos amigos. Poderíamos dizer que são amigos maldicentes, que falam mal da dama, que lhe dizem que não deve amá-la e trovar por ela. Mas não é o habitual nas cantigas de amor. Uhum. Já agora, dentro desta linha, a dama, no fundo, acaba por estar mais perto do trovador, no sentido em que, estavas a dizer, não é? Quer dizer, não é filha de rei, não é necessariamente uma mulher que esteja hierarquicamente acima do trovador, ou por outra, da voz de enunciação. E então eu nesse sentido, pergunto-te, há casos em que nós temos a dama a falar. Como é que explicas isso? Estou aqui a pensar nas composições dos Oeirantes, não é? Como é que... E que se queixa, no fundo, que vai perder o seu amador, não é? O seu servidor. Mas então, se ela lhe dá desprezo, porque é que ela se queixa de perder aquele que a serve? Pronto, é um grupo também reduzido de cantigas em que aparece a voz da dama ou há um diálogo. São muito pouco cantigas. Há poucas cantigas nessa linha, mas pronto, temos de ter presente que as cantigas de amor estão compostas por homens. Então, todas elas, as de amigo também, não é? Já fica aqui o teaser. Tentam trazer essa voz feminina para o corpo da cantiga, mas é sempre desde essa perspectiva masculina. Uhum. Mas lá está, mas porque é que se ela nunca, mesmo que sendo um corpus reduzido, o que é que achas que se está a tentar
fazer com essas tentativas ou esses episódios em que se põe a voz na dama? Achas que é uma proto-cantiga de amigo? Ou, Eu acho que são cantigas quase na fronteira entre um género e o outro, entre a cantiga de amor e a de amigo. De facto, eu acho que são textos da época final do fenómeno trovadoresco. Temos de pensar que o fenómeno trovadoresco galego-português teve uma duração de mais de um século. E então há variações, há inovações que os trovadores tentam introduzir nas cantigas. E nestes casos são cantigas que estão nessa fronteira, que dialogam entre um género e o outro. não existe isso na tradição occitânica. Aqui eu conheço, não, mas também não posso dizer com absoluta certeza. Porque existem vários casos, aliás, existem casos, apesar de tudo, quer dizer, o caso do Ouseirantes é do início do fenómeno trovadoresco e já faz um pouco isso, não é? Portanto, Nos inícios, dizíamos antes que as primeiras cantigas sempre são um ensaio para o que está por vir, e as cantigas dos últimos anos, das últimas décadas, do próprio Dom Dinis, que é um trovador tardio no que é a cronologia da escola trovadoresca, são cantigas que introduzem diferenças a respeito do cânon mais exato do género de amor. e agora aproveito a tua sapiência sobre Dom Dinis e perguntava-te precisamente nesse sentido se podes falar de uma poética dionisina, ou por outra se Dom Dinis cria uma espécie de escola quase até, porque no fundo nós não vimos isso com muito detalhe no episódio anterior, mas basicamente temos várias épocas do desenvolvimento da poesia trovadoresca, desde o seu início, que poderá estar, pelo menos os primeiros textos de que há memória que tenham sido fixados, terão sido ainda em contexto externo ao ambiente peninsular, pelo menos não havia cortes, ao ambiente galego-português, ou pelo menos não havia cortes a promover este tipo de execução que se saiba no período em que surgem as primeiras cantigas em galego-português. Depois temos uma espécie de regresso, por assim dizer, e nessa altura, sobretudo a partir dos anos 20, temos uma nova geração de trovadores que vai começar até a tentar não só continuar os géneros que já existiam, como a fazer as primeiras cantigas de amigo, aí que começam a surgir. Depois, no fundo, acabamos por voltar ao exílio, por assim dizer, porque a poesia trovadoresca é concentrada na corte do Afonso X, a partir da década de 40, e depois do Afonso X vamos para a corte do neto dele, aí sim em contexto em que se fala galego-português, e vamos ter, portanto, uma espécie de regresso, mas dá para ver que já houve pelo menos 4 fases, não é? 4 etapas, e todas elas vão influenciar a versão seguinte, digamos assim, não é? Portanto, eu pergunto, quando as cantigas surgem ou regressam a Dom Dinis, não quer dizer que não se continuasse a produzir, lá está, havia trovadores em contexto galego ou português e que estavam por cá durante todo este período. Não quer dizer que fosse exclusivo só a corte do Afonso X ou só a corte de Dom Dinis, mas pergunto-te como é que é a poesia de amor, em particular, quando se volta a Dom Dinis, porque já tivemos, quer dizer, já surgiu logo no início, na passagem do século XII para XIII, já teve as cantigas de amigo que aparecem entretanto, já
transitaram para a corte do Afonso X, depois o próprio Afonso X cria um género novo a partir do modelo da cantiga, ou recusando a cantiga de amor, e agora voltamos aqui a Dom Dinis. Podes falar um pouco sobre isso? Dom Dinis é uma figura muito relevante. De facto, em Portugal foi rei, é assim, mas foi um trovador ótimo a todos os níveis. Temos mais de 130 cantigas compostas por ele, de todos os géneros. E como disse, o Dom Dinis é um trovador já tardio na cronologia da escola. Ele conhece muito bem a lírica provençal, um dos mestres que teve quando era criança, vinha da Provença, e ele conhecia muito bem essa lírica, conhecia muito bem a retórica, conhecia muito bem toda a tradição prévia galego-portuguesa, e isso fez com que a sua poesia seja um equilíbrio entre a tradição prévia e a inovação que ele introduz. É assim. Ele está sempre a jogar com isso, com questões como o refrão intercalar, por exemplo, que foi introduzido na época do seu pai, Afonso III Bolonhês, e é algo que ele usa muito habitualmente a nível formal, mas também usa coisas como a messe, que se conhece em âmbito provençal como a rime trencat ou rime partit, que é uma rima que joga com partir as palavras em final de verso para poder fazer rimar, por exemplo, palavras em o aberto, que é algo absolutamente novidoso e moderno na época, na altura. Tem uma cantiga muito bonita e representativa neste sentido, e então ele está sempre a jogar com essa tradição e a inovação, mas partindo do conhecimento enorme que tinha das duas líricas, da lírica provençal, da que partia a lírica galego-portuguesa, e também da tradição própria. Até porque cabe aqui dizer, não é, que o facto do pai de Dom Dinis, o Afonso III, ter estado na Bolonha, Boulogne-sur-Mer, portanto no norte de França, também vai contribuir com uma outra tradição que chega, essa sim, com ele, ao ambiente português em força, embora pudesse também haver circulação por via eventualmente até do Caminho de Santiago e outras, que é a tradição dos romances sobre o rei Artur, e isso também vai influenciar a poesia do Dom Dinis, certo? Sim, o próprio Dom Dinis tem várias cantigas em que introduz personagens da tradição arturiana, do Tristão, Isolda, etc., a falar do amor. É assim. Porque é curioso o atraso quase, digamos assim, aí sim, um atraso de mais de 100 anos, porque nós, por exemplo, encontramos em Bernardo de Ventador, um trovador, um célebre trovador occitânico, uma das cantigas mais conhecidas dele, refere precisamente, ou faz nelas, ele compara-se precisamente com Tristão, com Narciso também, enfim, o Narciso, a personagem do mito clássico, mas que está precisamente, quer dizer, muito antes de Dom Dinis fazer isso. Mas podemos assegurar que não é apenas um reconhecimento da tradição occitânica em que acontece isto, também é um conhecimento da história, enfim, das histórias em torno do rei Artur, que de facto, pelo menos as traduções de que há registro são feitas em contexto português e na corte dele, as traduções destes romances, portanto isso mostra, creio, a importância que também esta matéria vai ter para a formação, enfim, para a escola dionisina, não é? Que de facto, eu arriscaria dizer, com Dom Dinis a poesia já é
a poesia trovadoresca em galego-português é um dado adquirido, não é? Torna-se, será que ao tornar-se mais, entre aspas, formulaica, também se consegue fazer coisas novas ou não? Sim, eu acho que sim, porque uma vez que a poesia está muito estereotipada nos sintagmas, nas fórmulas, eu acho que é mais fácil também introduzir diferenças a partir disso, não é? E é assim, é o jogo que está a estabelecer sempre Dom Dinis nos seus textos. Uhum. E podes referir algumas dessas inovações que não sejam as tais formais? Serão mais inovação pelos tópicos que ele convoca, pelas comparações? Nós referimos aqui o caso de Tristão, enfim, da matéria arturiana. Que tens alguma ideia de... Por exemplo, não é muito habitual, mas Dom Dinis, num dos seus textos, que ademais é um texto de que eu gosto muito e é muito breve, tem só duas estrofes, ele inclui um tópico clássico que é o metus precludit pocem, que é que o trovador perde a voz quando está na presença da sua dama, da sua senhora. É um tópico conhecido desde tempos clássicos, mas não é muito habitual na Cantiga de Amor. Na Cantiga de Amor é muito mais habitual que os olhos chorem e todas estas coisas relacionadas com a casuística da coita. Até porque eu arrisco dizer que será um bocado paradoxal um trovador deixar de cantar, não é? Porque era o que ele fazia. Não é? Ele faz um bocado como aquela composição, acho que é do Philip Glass, dos 3.55, ou lá o que é, são 3 minutos de silêncio. Imagino uma composição assim. Então, eu percebo que Dom Dinis talvez seja o teu trovador de amor de eleição, mas se tivesses que escolher mais dois, além do Dom Dinis, quem escolherias? Que assim um top 3. Eu acho que escolheria também o João Garcia de Guilhade, não Estava a só pensar no Guilhade, de como facto. trovador de amor, mas precisamente porque faz coisas que não fazem os demais, é assim, a sua originalidade. E gosto também muito de algumas cantigas do pai Gomes Charinho, por exemplo, em que faz uso da paronomácia, não? Com o trovar de amor, trovar do mar, porque ele era almirante. Sim. É assim. E também gosto muito de algum do texto que eu disse do Bonifácio Calvo, por exemplo, que era esse trovador italiano que trovava quase sempre em provençal, e do Fernando Esquio, nestes textos em que está a se dirigir ao amor personificado. Ou seja, queixa-se ao amor do sofrimento que lhe está a causar e não à dona, não é? Ou não se dirige É assim, à amor a dona. ti me venho a queixar da minha senhora. É assim. Então agora quase a modo de conclusão, eu acho que mostraste de certo modo que estas cantigas podem ser muito, ou podem trazer muito mais do que à partida parece. Ainda assim, como é que achas que podemos incentivar o nosso público, eventualmente os nossos ouvintes? Agora estamos a ser um bocado ousados a achar que vamos ter influência nisso, mas até mesmo a nível de escolar, enfim, como é que achas que se pode tornar mais interessante ou apelativo estas cantigas? Achas que é possível? É difícil, porque assim, as cantigas de amigos são muito mais sonoras do que as de amor. Para aceder a desvendar o significado das cantigas de amor,
temos de ter um pequeno conhecimento da retórica e demais, não é? Mas eu acho que pode ser feita através da procura de algumas cantigas de amor, em que, por exemplo, como é o caso desta cantiga que acabo de referir do Fernando Esquio, em que o trovador faz um chamamento ao amor personificado e uma cantiga muito mais fácil de perceber para uma pessoa que não conhece a cantiga de amor ou a lírica galego-portuguesa do que outras, por exemplo, não? Até pelo refrão que diz que me queres, amor. Esse refrão é muito conhecido, por exemplo, na Galiza, porque dá nome a um relato atual do escritor Manuel Rivas, que é um escritor de um âmbito internacional, e não só o relato, também há um dos seus livros de relato breve. E as pessoas conhecem esse relato e sabem que é um verso medieval. Então eu acho que é uma questão de escolha dos textos que apresentamos. Mas se calhar a reverência pela tradição medieval na Galiza não será a mesma que aqui no lado português, eu diria. Mas isso já seria... Também o conhecimento não é muito grande. Sim, mas acho que há um reconhecimento da tradição medieval, enfim, uma espécie de reverência que nós não temos aqui, também por circunstâncias históricas, que se calhar não cabe agora estar a explorar. Não é? A nossa literatura é diferente, não temos Camões, não temos. Exato, era isso que A nossa literatura ficou quase sumida até o século XIX, então vê-se a Idade Média como uma época de esplendor literário. E as pessoas, embora não saibam, não conheçam, não leiam a poesia medieval, sabem que existiu e sabem que pode ser musicada, porque está a haver pois, muitas pessoas no âmbito musical que estão a revitalizar esses textos. Isso sim é importante para a divulgação da lírica medieval. E agora sim, mais para vá fechar o nosso episódio, eu perguntava-te então, já disseste alguns dos teus trovadores preferidos e convidava-te então a ler algumas das tuas composições, aquelas de eleição ou aquelas que achas que vão atiçar o nosso público para explorar um pouquinho mais este domínio, este universo, que é o universo maior, que é o das cantigas de amor, é o que há mais, não é? E tantas vezes deixamos de parte. Sim. Obrigada, Mariana. Vou ler então várias cantigas com o meu sotaque galego. Perfeito, fica mais próximo do galego ao português. E vou começar precisamente por uma cantiga do pai Gomes Charinho, que diz: Quantos só xa andan e no mar aquí, coidan que coita no mundo non há, senón do mar. Nen han outro mal xa, mas doutra guisa contese o xa mí. Coita d'amor me faz escaecer, a moi gran coita do mar, e ter pola maior coita de cuantas son, coita d'amor a quen a Deus quer dar. É gran coita de morta do mar, mas non é tal, e por esta razón, coita d'amor me faz escaecer, a moi gran coita do mar, e ter pola maior coita, per boa fe, de cuantas foron, nen son, nen serán. Estes outros que amor non han, dicen que non, mas eu direi cual é. Coita d'amor me faz escaecer, a moi gran coita do mar, e ter, por maior coita, a que faz perder coita do mar, que faz moitos morrer. Como disse antes, está a estabelecer essa proximidade entre a coita do amor e a coita do mar. Não?
o lugar que ele conhece bem porque foi almirante, não é? Vou ler essa pequena cantiga do Dom Denis, que são unicamente duas estrofes, em que fala da perda da Sim, sim, fala. sim. Diz, nunca Deus fez tal coita qual eu hei, cun arrendo mundo que máis amei. Des que a vi, e a me amarei. Noutro día, cando a fui ver, o demo le barren que eu falei de quanto llante cuidara de ser. Mais tanto que me dantela quitei, do que ante cuidaba me lembrei, que nulla cousa ende non minguei. Mas quando quis tornar pola ver a yo dizer, e me ben esforcei de yo contar, sol non houve poder. Eu, se calhar, então agora aproveitava para ler uma das cantigas de que eu gosto muito. Eu assumo, se calhar também é um defeito meu, o meu gosto pelas cantigas mais antigas. Todas elas. As cantigas de amigo, as cantigas de escárnio, eu gosto bastante daquelas quase da primeira geração ou das primeiras gerações. E vou escolher uma das mais antigas, precisamente do Os Oiranes, nós já falamos aqui, não é? Que existe a possibilidade de ele ser da linhagem dos Marinho, e é uma das cantigas mais conhecida, mas que eu acho que tem estes tópicos todos que nós estávamos aqui a mencionar, que é: cuidei eu de meu coração, que me não pudesse forçar, pois me sacara de prisão e de ir comigo e tornar. E forçou-me ora novo amor, e forçou-me nova Senhor, e cuido cá me quer matar. E pois-me assim desamparar um senhor foi, desde então, eu cuidei bem perren que não pudesse mais outra cobrar. Mas forçaram-me os olhos meus, e o bom parecer dos seus, e o seu preço iam cantar. Que lhe ouí o avistar em cabelos dizendo um som. Mal dia não morria então, ante que tal coita levar, qual levo, que não vi maior, num quando estou a pavor de morte ou de lhe mostrar. É muito bonita essa cantiga também. Ela, no fundo, eu acho que elas são todas muito bonitas. Nós é que temos há um certo preconceito, na verdade. Eu acho que há um pouco de preconceito. Queres ler mais alguma? Alguma das Eu tuas? gosto de ler a cantiga do Fernando Esquio, que Sim, que por também favor. achamos que é um trovador galego, não é? Nós, de qualquer das maneiras, depois pomos a ligação para as cantigas para poderem ler. Esta diz: Amor, a ti me veño ora queixar de mía Señor, que te fats enviar cada o dormio sempre me espertar, e fatsme de gran coita sofredor, pois mela non quer ver nen falar, que me queres, amor? Este queixume te veño ora dizer que me non queiras meu sono toller pola fremosa do bon parecer, que de matar home sempre a sabor, pois mela nen un ben quiso facer, que me queres, amor? Amor, castígate desto, porén, que me non tollas meu sono, porque me quis matar e me teve en desdén, e de mía morte será pecador, pois mela nunca quiso facer ben, que me queres, amor? Amor, castígate desto, por tal, que me non tollas meu sono por cual me non fats ben, e me o fará. Desto sou xulgador, polo seu ben, cedo coita mi val. Que me queres, amor? Esta também é magnífica. Acho que, pelo menos, espero que os nossos ouvintes possam também dar-se conta de que muitos destes tópicos que surgem aqui, tópicos amorosos, são aqueles que nós vamos ter ao longo de toda a cultura europeia. Este amor que surge na Idade Média é o nosso modelo de amor. Sim. Não é? O amor não correspondido, quer dizer, é o amor literário que nos amor muito sofredor. É o amor de sofrimento que surge durante a Idade Média. Nós falamos aqui, portanto, é o amor que nós conhecemos na nossa literatura. Nós não temos casos de amores felizes na literatura, ou é raríssimo, ou se calhar talvez seja uma coisa mais contemporânea do que quer dizer. Claro que podemos falar também se não será um tópico da literatura em geral, o sofrimento amoroso, mas se calhar estes modelos, sobretudo o modelo da mulher inacessível, perfeita, talvez isto seja bastante medieval, não te parece? Sim, e continuou
pronto, no dolce, estilo novo, etc. Mas também se pensamos na atualidade, na música, a maior parte das canções são canções de desamor. Sim, quem ouvir Taylor Swift, embora aí seja uma amiga, sejam cantigas de amigo, não é? Os alunos sempre dizem que as cantigas de amor retratam um amor triste e assim, mas é um amor, é um modelo de amor muito presente, é o que estás a dizer, Mariana, é assim. Eu, por último, se posso, queria também ler essa cantiga do Bonifácio Sim, por Calvo, favor. que dá para perceber que na realidade a cantiga de amor e o trovadorismo galego-português foi cultivado em todo o Ocidente peninsular, independentemente da naturalidade das pessoas, dos trovadores, não é? E diz: Ora non moiro, nen vivo, nen sei como me vai, nen ren de mí, senón a tanto que hei no meu corazón, coita de amor, cual vos ora direi. Tan grande que me faz perder o sen, e mia señor son non saben de ren. Non sei que fazo, nen hei de facer, nen en que ando, nen sei ren de mí, senón a tanto que sofrí, coita de amor, cual vos quero dizer, tan grande que me faz perder o sen, e mia señor son non saben de ren. Non sei que é de min nen que será, meus amigos, nen sei de mí renal, senón a tanto que eu sofra tal coita de amor, cual vos eu direi xa, tan grande que me faz perder o sen, e mia señor son non saben de ren. Está a reiterar continuamente a coita. Ele sabia que É o modelo, a língua e o modelo, não é? era muito diferente a provenzal que ele cultivava. Claro, claro. Então, insiste em todas as estrofes nessa coita que sofre e que lhe faz perder o sen, o sentido, a razão, pela sua dama. Obrigada, Letícia. Foi mesmo um gosto enorme Foi meu. ter-te aqui. Acho que deu para fazermos uma viagem muito interessante pelas cantigas de amor. Espero que pelo menos se perceba porque é que este género, no fundo tão maltratado, tem muito mais do que se lhe diga e sobretudo a parte da beleza, que no fundo é isso também que convém sublinhar, não é? Porque isto não é chato, isto é bonito. É bonito. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos ouviram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, até à próxima. Obrigado, Letícia. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Glosa ordinária.